Eu queria falar sobre o turismo, né? Esse tipo de turismo deveria ser revisto, Janaína? Então, boa tarde a todos. Não tem outro caminho, precisará ser revisto, né? Precisará ser revisto porque os fatos, eles se impõem. E todas as evidências são no sentido de que nós ainda não estamos, digo nós como humanidade por enquanto, né? Independentemente desta empresa ou outra empresa que esteja já explorando ou pensando em explorar, nós ainda não estamos em condições, né, de enfrentar esses riscos muito bem explicados pelo professor que acabou de ser ouvido, sobretudo para fins de turismo. Então, não tem outra hipótese. Talvez se esse fato não tivesse ocorrido e nós abríssemos um debate, poderíamos até, né, chegar a outra conclusão. Mas diante desta situação, os fatos eles se impõem. Com isso, não estou dizendo necessariamente que haja elementos para, por exemplo, punir criminalmente ou civilmente os responsáveis por esta empresa, porque eu imagino que haja esse líder, né, que infelizmente estava ali na tripulação, mas é muito provável que haja uma equipe maior e com certeza haverá discussões jurídicas em torno deste fato, né? Ainda não sabemos se houve esse acidente, se não houve, mas em torno deste fato, para fins de responsabilização, talvez até pleiteando indenizações por parte dos familiares. Então, essa discussão vai acontecer para saber qual é o grau de responsabilidade, se os documentos assinados, né, quando ali os tripulantes maiores de idade assumiram os riscos, assinando documentos, se eles são suficientes, se todos os fatos conhecidos até o momento foram informados. Porque mesmo quando tem assinatura de uma documentação, é necessário saber se todos os fatos conhecidos foram informados. Por exemplo, havia ali um membro da equipe que divergiu do líder e disse que não havia condições de ir adiante, né, com esse tipo de expedição. Essa pessoa não foi à expedição. Essa pessoa não foi à expedição e foi demitida. Essa pessoa que alertou dos riscos, ela foi demitida. Então, uma pergunta do seu ponto de vista jurídico, tá? Não entrei no âmbito aí científico, porque eu acho que esse acontecimento é um marco também para a ciência. Mas, do seu ponto de vista jurídico, os riscos que esse colaborador, né, levantou e por isso foi demitido, esses riscos foram alertados para aqueles tripulantes, né, ou não? Então, esse debate jurídico ele é da maior riqueza para o fato que aconteceu, mas é também um alerta para daqui para frente. Eu entendo que esse tipo de turismo tem que ser, se ele existe com outra empresa, ele tem que ser cessado neste momento para uma avaliação. Agora, do ponto de vista científico, e aqui é óbvio, meu Deus, eu não quero ver lado positivo em algo tão triste, tão ruim. Mas o mundo está aprendendo muito com esse acontecimento, né? Cumprimento aqui a CNN por trazer esses especialistas. Todos nós estamos aprendendo, até mesmo os especialistas. Alguns até já disseram que sequer sabiam desse tipo de expedição. Muito provavelmente, quando a gente estuda ciência, nós percebemos que as coisas elas pulam. É tão interessante isso, né? Tem a ver com o espírito do tempo. Muitas vezes, vários cientistas acordam para o mesmo fato em momentos parecidos. Então, não é impossível que outros desafiadores, outros cientistas, outros vanguardistas estivessem pensando ou até fazendo coisas parecidas. Isso vai servir de alerta para todos, né, terem maior responsabilidade e talvez até esse líder aí que está no meio dessa tripulação, talvez ele tenha conseguido, é tão incrível isso, mas talvez ele tenha conseguido algo que ele sequer imaginava. Chamar a atenção do mundo científico, dos líderes mundiais, para essa necessidade ou essa possibilidade, com maior responsabilidade, claro, de desbravar o fundo do mar. Né? Porque eu acho que muita gente acordou para algo que não era conhecido. Né? Então é um tema que vai virar filme, vai virar livro. Outro filme, né? Outro filme, em cima do filme. O filme em cima do filme, né? Sim, sim. Queria ouvir um pouquinho do Alessandro, porque além dessa questão mesmo do turismo, o professor, que é um cientista, o Gerardo Portela, ele não consegue, na entrevista que ele nos deu aqui agora,
trazer outros elementos filosóficos, né? Então tem um momento que ele fala que essas pessoas elas estão subestimando a ciência e a tecnologia e acreditando na sua própria estrela. Ele traz elementos, né? Ele mesmo sendo um cientista, mesmo fazendo toda a análise de risco, traz aí esse elemento do ser humano que não aprendeu com o Titanic. Ele tem praticamente uma narrativa, né? O sujeito tem uma narrativa de ser um aventureiro que vai ocupar o fundo do mar, que é melhor ir para o fundo do mar do que ir para o espaço, que tudo é melhor. Olha, Lu, não é um tipo de turismo que eu faria, né? Aliás, eu poderia dizer que eu sou crítico desse tipo de turismo, mas na medida que você vai fazer um tipo de procedimento, olha, é um procedimento de venda, ele vendeu isso por $250 mil, acho que esse foi o valor, né? Ou chega praticamente a R$1 milhão para o sujeito viajar e ir ao fundo do mar com um risco total. E aí você se pergunta, bom, será que não tem que ter uma regulação realmente? Eu acho que a pergunta sua pé muito nesse elemento. Será que o Estado não tem que regular, falar, olha, tem limite à liberdade que você tem de abrir mão da segurança? Eu acho que não dá para você fazer um turismo no qual o cara abre, né, pelo que o professor acabou de dizer, eles abriram do básico, do fundamental, do mínimo. Porque risco sempre terá, qualquer coisa que nós fazemos tem risco, mas as pessoas que assinaram estes termos abriram completamente mão de qualquer tipo de nível de segurança real. Ou seja, foi esdrúxulo, foi ridículo o nível de amadorismo com que isso foi feito. E olha o que acontece agora, todo mundo está comovido, né? Acredito que todo mundo hoje está nas redes sociais, você está vendo que é um assunto que todo mundo está querendo saber o que está acontecendo, as pessoas que gostam do Titanic estão lá olhando, poxa, olha o que aconteceu lá. São 5 pessoas que estão lá dentro, as pessoas são ricas, muito ricas, porque não são pessoas pobres que estão fazendo isso, e fica toda uma comoção em cima desta situação. Então eu acho que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, tem que ter uma regulação muito clara com relação a isso. Não dá para a pessoa arriscar a própria vida, e às vezes, olha só, Lu, eu não tenho condições de fazer uma avaliação da segurança real. O cara me dá um documento lá, veja, é questão de ordem técnica, vocês viram o professor falando agora há pouco aqui, e a pessoa assina como se fosse uma aventura. E o sujeito cria uma ideologia de vamos ocupar o fundo do mar, o futuro da humanidade está lá. Eu quero dizer o seguinte, o futuro da humanidade está aqui, não está no espaço, não está no fundo do mar, né? É fazer este mundo. E é muito engraçado que eles acham que o mundo vai acabar, porque o ser humano tem um estilo de vida aqui no planeta, e que nós vamos para um outro lugar. Ir para um outro lugar fazer o quê? O mesmo que a gente está fazendo aqui, destruir? Destruir o meio ambiente? Comer agrotóxico todo dia, trabalhar com uma vida sem sentido? Ou seja, que tal a gente mudar o nosso mundo atual e parar de ficar imaginando que a gente vai ou para o espaço ou a gente vai morar no fundo do mar? Isso não me parece praticável. Aliás, vários filmes narram isso, né? Se isso for praticável um dia, vai excluir muita gente, porque só os ricos, os muito ricos, é que vão poder participar dessa festa de fugir do planeta, de fugir do caos ambiental, de fugir das relações desumanas que a gente vive hoje no planeta. Ô, Poit, a gente tem aí uma outra questão, eu vou colocando uma questão para cada um. Por favor, sintam-se à vontade de entrar em outra questão. Mas a gente tem aí também um desejo, sei lá, capitalista de eu sou um milionário, um bilionário. Eu já não tenho mais o que eu posso comprar aqui nesse planeta. Eu posso comprar o quê? Eu posso comprar uma experiência que ninguém vai ter. E aí a gente vê aí essa corrida para o espaço, o turismo espacial e agora o turismo também submarino. Eu vou dar esse nome aqui, eu não sei como é que é o nome desse turismo que estaria começando, que acaba indo para a tragédia. Eu falo isso porque o próprio Elon Musk, por exemplo, o bilionário, já foi questionado por setores das Nações Unidas, do Unicef, se eu não me engano, por que ele não poderia dar parte do dinheiro dele para combater a fome, não sei o quê, porque fazem todas essas extravagâncias, mas, como disse o Alessandro, o planeta está aqui, né? O que leva a gente a ter mais dinheiro que qualquer um e tentar uma experiência absolutamente rara? Lu, boa tarde, bom te ver aqui hoje de volta. Ontem sentimos sua falta, Lu. Obrigada. Mas estavam muito bem acompanhados da Carol Nogueira, maravilhosa. Foi 10, mas pô, a gente está acostumado aqui com você, mas a Carol conduziu super bem. Janaína, Gabi e Alessandro. Gente, obviamente é um cenário muito triste. Reforço o que eu falei ontem aqui, minha solidariedade. Ontem eu falei muito sobre foco na solução antes de ficar achando culpado, até quando há esperança. Mas obviamente a gente tem que encarar a realidade que a esperança vem diminuindo. Uma coisa que eu citei ontem, Lu, eu não sei nem se eu pronunciei corretamente, você me ajuda aí,
falei sobre o capital social do sociólogo, né? Inclusive que se estuda na faculdade de jornalismo, Pierre Bourdieu, alguma coisa assim. Bourdieu, francês. Sim. E aí a Letícia aqui da CNN, pô, você citou o Pierre, eu gosto, a gente estudou na faculdade e tal. Que a gente fala do capital social. Para mim a sociedade está muito doida, Lu. É tudo em nome da unicidade, tudo em nome, só eu que pude fazer isso. Tudo em nome do like, do reconhecimento. Né? Então é difícil você entender. Eu, particularmente, mas por quê? Tem um seriado tem um filme que passou chama A Queda. Né? 2 meninas inventam de subir numa antena gigantesca. Você viu, já? Eu vi. Lá nos Estados Unidos, é angustiante aquele filme, assistam. E em nome do like, porque elas querem subir lá, porque uma delas é blogueira tal e vai tirar a foto para provar que estava lá. Obviamente, situações são diferentes, mas é um pouco daquela busca da sociedade pelo capital social. A gente falou recentemente de inteligência artificial aqui, eu citei um seriado, Black Mirror, né? Que faz a vida da pessoa na hora virar um seriado. Lá atrás, no primeiro Black Mirror, teve um que as pessoas eram avaliadas por quantos likes ela tinha. Se você tem pouco like, você não entra nesse recinto, sabe? Tinha um negócio muito doido. E a gente está caminhando nesse cenário, Lu. Então, essa reflexão sobre o capital social, acho que a gente tem que ter todo dia. E aí, um pouco do que o Alessandro falou, eu vendo a questão que outra polêmica que está nas redes sociais são os refugiados, né? Eu vi aqui uma reportagem da CNN, uma delas, porque morre quase todo dia refugiado que se aventura no mar para fugir de uma ditadura, de um regime opressor, como os paquistaneses, né? Reportagem da CNN, mais de 300, acumularam tudo num barquinho de pesca, 750 afundou, 300 morreram, um monte de criança, não tem muita busca, não tem muita repercussão. Eu falo, mas o que é isso? Aonde vai parar? Né? Cadê os valores? Tanto problema para resolver aqui no Brasil, Lu. Eu fico pensando, mas nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, sabe? Graças a Deus tenho consciência das bênçãos e privilégios que eu tive, estou tentando usar para ajudar as pessoas à minha volta, as pessoas no Brasil. Então, não tem problema para resolver na França, na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá, de onde esses cabras vierem, entendeu? Então, fica esse desabafo, esse questionamento. Concordo com uma coisa só que foi dita, acho que até o cara da Ocean Gate disse sobre o oceano, realmente é um mundo desconhecido. Quando eu comecei a me arriscar, experimentar mergulhar, né, as pessoas que gostam falam, rapaz, a gente só conhece o que está em cima da água, né? Normalmente. Só que o oceano, né, a planeta Terra, 70% é coberto por água e quase tudo é oceano. A maioria, mais de 90%. Então imagina o que tem debaixo. Realmente dá curiosidade, a gente tem que explorar. Só que com responsabilidade para concluí-lo. Acabamos de ver o professor, aliás, que baita professor, gostei, didático, objetivo, falou sobre esse equipamento. Se tem um URV, o RVO... ROV, pronto. O RV é a unidade de valor, mas tem um ROV com um cabo, porque eu fiquei pensando, por que esse submarino não tinha um cabo de aço para puxar ele? Obviamente não é assim, mas existe um cabo tecnológico com câmera, para que vai se arriscar? E aí, parece frio o que eu vou dizer, mas não só se arriscaram, assinaram um termo e agora um monte de dinheiro público sendo gasto para essa mobilização toda. Na minha opinião, tinha que assinar um termo, inclusive, eu me responsabilizo pela minha vida, eu sei que eu vou arriscar e, puxa, eu também sei que depois quem é que vai pagar por esse resgate? Então, eu sei que é difícil a situação, gente, mas aonde vai parar essa busca do ser humano pelo capital social, pelo reconhecimento para si próprio, em detrimento do sentimento coletivo? É tudo muito triste, né? Até quando o professor deu aqui o exemplo de aeronaves, né, para explorar o espaço, que explodem com... A gente está falando de recursos que eu nem consigo mensurar a ordem, né? Talvez de bilhões de reais, que faria uma diferença muito grande, por exemplo, na desigualdade, na fome para alguns países. Gabi. Nossa, primeiro, boa tarde, né? Tava com saudade também, viu, Lu? Obrigada. Você faz falta aqui.
Nossa, foram tantas coisas que foram ditas que eu queria comentar. Tô aqui com um misto de sentimentos, porque primeiro dá uma angústia, né, de pensar se realmente esse submersível desintegrou a forma horrorosa, né, que eles devem ter morrido. Então, assim, a gente fica solidário a eles e às famílias dessas 5 pessoas, mas ao mesmo tempo não tem como não pensar nas responsabilidades, né? A gente, nesses momentos, você vê como é importante as agências reguladoras. Esse especialista que estava falando antes da gente entrar no ar foi, assim, muito didático mesmo. Eu concordo com o Poit a falar dele, porque eu estava, assim, pensando mesmo, Poit, por que não tinha cabo, né? Então, ele quis economizar. Foi uma questão de economia. E eu estava lendo algumas entrevistas desse CEO da OceanGate, eu acho que é o nome da empresa, em que ele diz que segurança é desperdício, que esse exagero com segurança acaba limitando as descobertas, mas a gente precisa, e eu acho que isso também vai ser uma provocação para as autoridades, eu falei isso ontem, eu vou repetir aqui, para as autoridades norte-americanas, você não pode deixar uma empresa, tudo bem, uma pessoa, um cientista, um pesquisador querer fazer um experimento independente, mas a partir do momento em que essa empresa presta serviços a terceiros de turismo, precisa ter fiscalização do governo. Uma coisa simples, boba, a gente vai abrir um restaurante em São Paulo, né? Vou dar o exemplo do Brasil, você tem que ter CNPJ, tem que ter Anvisa, tem que ter um monte de autorização para poder operar. Como é que eles permitiram que uma empresa que lida com a vida das pessoas, que presta serviços de turismo, estivesse funcionando? Essa foi a 3ª expedição. Já havia acontecido denúncias e não fecharam a empresa, não multaram, não fiscalizaram. Então, há responsabilidades, né? Acho que a Janaína também comentou um pouco sobre isso, né? Tanto no aspecto da defesa do consumidor, né? E também pensando no contrato, eles podem ter assinado esse termo de responsabilidade, mas o contrato não pode ser um contrato extremamente oneroso em que você abra mão da sua própria vida. Você está ali numa situação de consumo e, de alguma forma, eles confiaram ali que havia algum tipo de segurança. Então, penso que essa empresa e as próximas empresas precisam rever o sistema de fiscalização de agências reguladoras, de como funciona ali no governo norte-americano. Eu acho que esse é a principal questão. E aí, comentando um pouquinho do que o Alessandro falou, eu fiquei pensando aqui, né? Ontem a gente estava, Lúcia não estava, mas ontem a gente estava comentando sobre a disputa judicial com relação ao testamento do Gugu. Então, ele faleceu e agora deixou ali escrito os desejos dele e agora está tendo disputa judicial com relação ao testamento. Essas pessoas, o Alessandro falou, as pessoas vão ali porque acham que pode pensar que pode ter vida depois no fundo do mar, vida extraterrestre, como pensar na humanidade. Mas aí eu fiquei aqui refletindo, acho que a gente tem que pensar na vida agora, viver o agora, deixa para pensar no futuro, os cientistas fazerem a pesquisa, deixar uma contribuição para a humanidade, mas a gente, se a gente não tem especialidade nisso, vamos curtir o momento, porque depois que acaba é isso, né? Não adianta ter dinheiro, não adianta ficar pensando, a gente tem que fazer o bem e contribuir para a humanidade com o agora.